Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Há um ditado popular, enquanto você abre a Bíblia, que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Todos conhecemos esse ditado popular. Ele claramente nos ensina uma lição, e os ditados populares têm essa capacidade, de maneira muito clara, facilmente passar a moral da história. A lição é muito simples, é que cego não é necessariamente aquela pessoa que está impossibilitada de ver. Mas o pior cego é aquele que, mesmo vendo, não deseja, resiste, não busca, não quer ver. Existe ali uma incapacidade ou uma indisposição, uma resistência a ver o óbvio, aquilo que até um cego, se pudesse ver, veria. No texto de João, capítulo 9, nós vamos, de certa maneira, conviver com um episódio, e vamos conviver com o diálogo, ou diálogos que acontecem ao redor daquele episódio, que demonstram exatamente a metáfora desse ditado popular. Havia ali um cego, vocês já me viram contando a história para as crianças, mas havia ali ao redor daquele cego, outros cegos, que não eram cegos fisicamente falando. Ele era, desde que nascera. Mas os outros eram cegos em um estado pior de cegueira, porque havia uma indisposição clara da parte deles, uma resistência de verem o óbvio. E o óbvio, como nós vamos ler no texto sagrado, era o fato inconteste que aquele homem era cego de nascença, mas havia tido um milagre da parte de Jesus, ele havia passado a viver. Essa é a nossa última exposição da série que estamos fazendo nesse mês de janeiro, uma minissérie chamada O Caminho da Maturidade Espiritual. No primeiro domingo eu falei sobre o que é maturidade espiritual, baseado no texto de Hebreus, no final do capítulo 5, começo do capítulo 6, quando o escritor aos Hebreus se queixa daqueles irmãos ali, que estavam recebendo aquela carta, porque decorrido o tempo que eles já tinham se tornado cristãos, eles não tinham amadurecido o suficiente para comerem um alimento espiritual mais sólido. O texto diz que eles eram indolentes espiritualmente falando. A palavra indolência é aquela velha palavra que nós conhecemos, alguém que é preguiçoso, que é descomprometido, que é indiferente, e que por conta dessa indolência espiritual, não desenvolve aquilo que poderia desenvolver. Na segunda mensagem, nós falamos sobre o poder que há na meditação espiritual para nos fazer amadurecer. Eu chamaria de aquela disciplina ou meio de graça, aquela disciplina espiritual ou meio de graça, que é a base de tudo. E baseado no texto de primeiro Salmo, Salmo 1, nós fizemos o contraste entre aquele homem que andava no conselho dos ímpios, sentava-se na roda dos escarnecedores, caminhava com pecadores, versus aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e que metaforicamente é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Estabelecemos o fato que meditação faz a gente espiritualmente crescer e amadurecer, e que meditação é mais do que ler a Bíblia, mesmo de maneira constante e regular. Tem a ver com uma espécie de ruminação espiritual. Eu até fiz a comparação que existem certos animais ruminantes que comem determinada quantidade de comida, e o intestino deles, a maneira como metabolicamente eles absorvem os alimentos, é colocando para fora e colocando para dentro, colocando para fora e colocando para dentro, aquilo que a gente chama de ruminar. E então eu comparei que a meditação é um ruminar espiritual. A gente ouve algo da parte de Deus, normalmente pela palavra de Deus. A gente fica pensando e colocando para fora, tentando aplicar as situações práticas do dia a dia, e aquilo é novamente colocado para dentro e novamente colocado para fora, e esse processo vai nos fazendo crescer espiritualmente, enfatizando, ratificando, absolvendo, aprofundando a verdade que nós aprendemos na palavra.
domingo passado, eu ministrei sobre uma segunda disciplina espiritual ou meio de graça, que é a oração. Falei sobre aquelas delícias perpétuas da oração baseada no Salmo 16. E no Salmo 16 fica muito claro que, apesar de ali não haver um manual de como orar, e o como orar, sinceramente, é o menos importante, mas ali há um retrato, uma fotografia de como Davi, por meio da oração, tinha uma profunda contemplação e delícias, e ele deleitava-se na presença de Deus. E eu estabeleci o ponto de que oração não é pedir, oração não é suplicar, oração não é interceder, é isso também, mas mais do que isso, e basicamente oração é se deleitar na presença de Deus. E ele diz ali no último versículo do Salmo 16, que o Senhor lhe faria ver os caminhos da vida e lhe daria a oportunidade de ter delícias perpétuas. E eu creio que aquelas delícias perpétuas é estar na presença de Deus, a quem Davi diz que outro bem ele não possuía, porque ele, o Senhor, era para Davi a sua herança, o seu cálice e o arrimo da sua sorte, ou seja, a sua provisão, a sua previsão e a sua proteção. Ou seja, tudo o que Davi precisava, ele tinha em Deus e ele absorvia isso por meio da oração. Você deve estar pensando assim: bom, só tem 4 domingos. Tem muitas outras disciplinas espirituais e meios de graça que talvez o pastor pudesse escolher para falar nesta última das 4. E ele resolveu falar, e você já me viu anunciando aí nas redes sociais, que eu vou falar sobre o poder do testemunho, o poder de transformação do testemunho. E a gente entende que testemunho é o que a gente diz. E diferentemente de meditação e de oração, que são coisas mais internas, o testemunho parece ser algo externo, o que nos leva então a pensar assim: como é que eu cresço quando eu dou aos outros, ao invés de eu receber? Como é que eu cresço quando sai de mim algo para outros, ao invés de vir para mim dentro algo que me faça crescer espiritualmente? Pois bem, o meu objetivo na noite de hoje é justamente demonstrar que testemunhar a outros sobre o que você tem visto e ouvido da parte de Deus, sobre Jesus, sobre sua palavra, sobre a vontade e o propósito que Deus tem na sua vida, não apenas abençoa outros que ouvem o que você fala, mas incrivelmente abençoa você, para que você conheça ainda mais Jesus e principalmente cresça e amadureça espiritualmente. Homens de Deus no passado e no presente dizem que isso é pregar o evangelho para si mesmo. E de certa maneira não apenas como uma forma de dizer que é preciso testemunhar das verdades de Deus para si mesmo, mas também como o fato de que quando compartilhamos com outros, nós nos reevangelizamos. Somos novamente impactados pela recordação do que Deus tem sido e do que Deus tem feito por nós. Somos relembrados. Eu tenho uma experiência muito pessoal com isso. Todas as vezes que em algum momento da minha vida eu estou espiritualmente claudicante, porque pastor também em alguns momentos balança, não cai, algumas vezes cai e Deus levanta, mas quando se balança, uma das coisas que fortalece o meu coração é falar para outros o que Jesus fez na minha vida, porque me faz recordar que isto é real, que é verdadeiro, que não aconteceu por acaso e que pela graça de Deus eu fui alcançado por Ele. Portanto, o objetivo hoje é dizer a você: você cresce espiritualmente quando você testemunha, quando você compartilha a outros aquilo que você crê. E para isso, eu vou usar exatamente a história do cego de nascença que eu já contei para as crianças e quero contar para você no capítulo 9, a partir do verso 10. Então, depois dessa longa introdução, vamos começar o sermão. João capítulo 9, a partir do verso 10. Eu vou começar a partir do verso 10, a história vem do verso 1, mas você vai entender depois. Diz assim, João 9, 10. Perguntaram-lhe, pois, perguntaram àquele cego de nascença: como te foram abertos os olhos? João 9, 10, por favor, projete. João 9, 10.
Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos. É porque está sem nada aqui, você não estava projetando. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e eu estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus aquele que antes era cego, ou fora cego, e era sábado, o dia sagrado dos judeus, o dia exatamente em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Enquanto outros diziam: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve uma grande dissensão entre eles. De novo, veja o verso 17, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Respondeu ele: que é profeta. Então não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E então interrogaram aos pais: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: nós sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, ele já tem idade, ele falará de si mesmo. Isto disseram os seus pais, comenta João, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham assentado, decidido, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso é que os pais disseram a eles: ele tem idade, interrogai-o vós. Então eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse aí nem sabemos de onde é. E então respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos, já dizia o cego para eles, que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, concluiu o cego, nada poderia ser feito. Mas eles retrucaram: tu é que és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E então o expulsaram. Verso 35, para concluir. Ouvindo Jesus, enquanto isso acontecia, que o tinham expulsado, encontrando-o novamente, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. E então prosseguiu Jesus dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso nós também somos cegos? Acaso nós também somos cegos? E respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, aí subsiste o vosso pecado. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém.
Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar juntos com Deus, pedir a sua iluminação, vamos pedir ao Senhor isso. Ó Deus amado, na Tua presença santa, como nós estamos aqui, reconhecendo que Tu és o único que pode abrir os nossos olhos, que Tu és o único que pode iluminar a nossa mente, nos fazer ver para além do óbvio, para além do fato, sabendo nós que Tu és o único que podes nos dar o significado profundo desta palavra, e que ela já foi escrita pelo Teu Espírito que a inspirou, usando a vida do apóstolo João, e que esse mesmo Espírito habita em nós e está aqui neste lugar, e que portanto é Ele quem pode interpretar para nós, abrir a nossa compreensão, dilatar o nosso entendimento e falar conosco. Nós Te rogamos, faça assim, Pai, faça assim. Nós não queremos fazer um comentário sobre a Tua palavra, nós queremos que o Senhor fale conosco, com cada um de nós, daquela maneira peculiar, única, singular, que só Tu podes falar e tens falado, e que ao sairmos daqui, possamos de fato ter ouvido a Tua voz, e que ela nos guie nesses dias à frente, e nos abençoe, nos fortaleça, nos faça amadurecer espiritualmente. E ao ver isso acontecendo com os olhos da fé, nós já antecipamos e agradecemos, dizendo que daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque assim oramos em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, há vários depoimentos nessa história. Se nós considerarmos que depoimento é uma verbalização de opinião, ou uma verbalização de percepção que alguém tem sobre alguma coisa que acontece, mesmo que ela não tenha visto pessoalmente, nós podemos dizer, nós temos vários depoimentos nessa história aqui. Alguns desses depoimentos são bons, no sentido de que são verdadeiros, ou seja, correspondem exatamente aos fatos, são fidedignos, têm credibilidade. Outros são depoimentos, percepções, impressões, opiniões, que reproduzem algo intencionalmente falso, uma fake news na gênese dela, principalmente daqueles que querem dar credibilidade aos seus pontos de vista anteriores, já estabelecidos, cheios de preconceito, e sempre colocavam em dúvida aquilo que Jesus ensinava e falava. Eram os cegos que não queriam ver, eles atendem pelo nome de fariseus. E no meio de todos esses depoimentos há um testemunho, o testemunho do cego. E por que eu estou diferenciando de depoimentos bons e ruins, tanto faz, daquilo que eu chamo de testemunho? Porque testemunho em sua origem é contar o que se viu e contar o que se ouviu, formando uma opinião, uma convicção. Ele vem de um termo que no grego é a palavra martíria ou martiria, de onde vem a palavra portuguesa mártir. Em outras palavras, um testemunho é quando alguém fala a verdade, mesmo quando corre o risco de perder algo. Ele pode perder a vida, ele pode, como um mártir, perder financeiramente, profissionalmente, perder o seu status, perder a sua inclusão, perder o apoio familiar, todas as vezes que alguém diz a verdade, especialmente sobre o que Deus fez, sobre o que ele viu e ouviu Deus fazer, e corre o risco de perder algo, isso é depoimento. O melhor dizendo, é testemunho, não é depoimento. Por isso que eu falo que há vários depoimentos nessa história, contada por João, mas é só um testemunho. Porque só tinha uma pessoa ali que podia, de fato, perder tudo, se testemunhasse a verdade. E só tinha uma pessoa ali que tinha testemunhado a verdade de maneira plena, porque não era algo que contaria acerca de algo que aconteceu com outrem, mas que aconteceu consigo mesmo. Não eram os pais, não eram os fariseus, não eram os familiares e amigos ao redor daquele homem que tinha nascido cego, era ele. E só ele poderia dar testemunho. Porque somente sobre ele aconteceu o milagre, e somente ele poderia perder tudo. Os outros não perderiam nada. O fato
de João registrar que ele era cego de nascença era uma forma de enfatizar que os fatos por si só já eram depoimentos. Eu sei que fatos são diferentes de depoimentos, mas eu posso dizer que esses fatos, eles depunham por si mesmos. Eles já mostravam que, caminhando Jesus, no verso 1, e vendo o homem cego de nascença, a ênfase que a narrativa de João quer dar é que era aquilo que, em contexto, ele curou outros cegos, mas esse cego, ele faz questão de dizer que era de nascença. E faz questão de dizer, entre o versículo 1 em diante, que os próprios familiares e amigos daquela família sabiam, tinham certeza da história daquele menino que havia nascido cego. Não sabemos por quê. Se ele tinha uma doença congênita, se alguma coisa tinha acontecido na gravidez de sua mãe, se era um problema hereditário, mas ele nunca tinha visto a luz. Isso era um fato incontestável, que fala, ou que falava por si mesmo, seja porque pelo passado tempo todo mundo acompanhava a vida daquele homem que se tornara adulto, seja porque havia tanta gente que podia testemunhar se fosse falso, que o fato em si já era auto-justificado, auto-declarado, auto-comprovado. Era um fato, um dado contra o qual não pode se haver qualquer dúvida, porque contra fatos não há. Portanto, na história, todos corroboraram a realidade dos fatos, com exceção àqueles que quiseram descredibilizar Jesus e usaram para contestar o óbvio, ou seja, que o homem era cego de nascença. Tanto é que no verso 18, um pouquinho à frente, dando um pequeno pulo na exposição, diz que aqueles homens não acreditaram que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Eles queriam, além dos fatos, outros depoimentos. E um dos depoimentos mais fortes sobre esse fato, que ainda não é o testemunho, mas é um depoimento que corrobora o que acontece ali, é dado justamente pelos pais daquele homem. Veja que no verso 19, depois de o próprio homem ter sido questionado pelos vizinhos, amigos, que o levaram aos fariseus, no verso 19 diz que quando os pais daquele homem foram interrogados pelos fariseus sobre se era verdadeira a cegueira da nascença do filho, e antes que o milagre em si fosse operado, ou seja, essa era a dúvida, se ele não tinha visto antes, perguntaram assim: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Observe que a pergunta é capciosa. Observe que a pergunta é sutil, intencional, enviesada, proposital, para colocar aqueles pais em dúvida. Olha a pergunta como é feita: é este o vosso filho, de quem dizeis vós, ou seja, vocês, de quem vocês dizem ter nascido cego? Como, pois, ele vê agora? Observe que eles sugerem que foram os pais quem disseram em dado momento que aquele menino tinha nascido cego. É este o vosso filho, de quem vós dizeis que ele nasceu cego? Era também uma pergunta mal intencionada, porque perguntam aos pais aquilo que os pais não podiam responder. Como, pois, ele vê agora? Ou seja, expliquem como aconteceu o que aconteceu, como ele passou a ver, se, como dizem vocês, ele era cego de nascença. Ora, quando eu pergunto a uma pessoa que não viu, não ouviu, apenas soube o efeito de algo, eu não posso chamar o testemunho dessa pessoa. E se eu o chamo, eu estou induzindo a que ele invente uma história. Que ele diga assim, é porque ele estava orando e de repente na sinagoga ele ficou bom. Ou não, na verdade ele começou a ver aos pouquinhos e naturalmente aquela cegueira fez uma remissão. Eles não podiam dar o testemunho daquilo que eles não viram, daquilo que eles não ouviram, que ouviram e viram apenas os efeitos daquilo. Por isso, a resposta dos pais, no verso 20, observe aí, é clara e cristalina, e se torna um bom depoimento, não necessariamente um testemunho. Porque um bom depoimento se atém aos fatos, sem deduzir nada deles, seja para desqualificar, seja para dar credibilidade. Ou seja, eles disseram que sabiam. O que é que eles sabiam? Nós sabemos, veja o verso 20, que este aí é nosso filho e que ele nasceu cego. Isso é o que nós sabemos. Mas eles também afirmaram que eles não sabiam. E o que é que eles não sabiam? Está no verso 21. Mas nós não sabemos como ele vê agora.
E mais, nós também não sabemos quem lhe abriu os olhos, isso também não sabemos. E dizem mais, eles remetem os seus interrogadores somente a quem poderia dar mais do que um depoimento, poderia dar um testemunho. Quem era esse único? O cego. O único que poderia dar um testemunho. Então eles dizem, perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. É muito curioso que quando ele diz idade tem, era porque o testemunho de uma pessoa que valeria no tribunal era adulto acima de 12 anos de idade, quando ele já começara a frequentar a sinagoga, tinha feito bar mitzvah, já era um adulto do ponto de vista espiritual e religioso. Ele poderia dar depoimento. Ele era civilmente capaz, penalmente capaz, ele era também religiosamente capaz para falar de si mesmo. E então eles remetem aqueles interrogadores mal intencionados a perguntarem a quem poderia dar o testemunho, quem era o cego. João comenta no verso 22 e 23, por que eles fizeram isso? E aí você entende o contexto maior de todo aquele interrogatório, de toda aquela sanha investigatória, de todo aquele desejo de desqualificação do milagre, de toda a tentativa de dizer, não aconteceu não, e colocar outro tipo de explicação. Veja no versículo 22 e 23, diz assim, João comentando, o próprio evangelista, isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado, ou seja, já haviam decidido, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os pais disseram, ele idade tem, interrogai-o. Então, fica muito claro que depoimentos bons como esses dos pais são ou os próprios fatos incontestáveis ou as próprias falas daqueles pais do cego de nascença, mesmo quando a motivação para se limitarem apenas aos fatos tenha sido o medo. Nenhum momento do texto é dito que eles foram recriminados por Deus, corrigidos por Jesus, porque não tiveram a coragem de enfrentar o risco, o perigo, a ameaça de serem expulsos da sinagoga. E não era um perigo, um risco e uma ameaça assim simples. A sinagoga era mais do que um lugar religioso onde você só iria no sábado. A sinagoga surge em determinado momento da história do povo de Deus, quando ele está no exílio, como uma espécie de substituição do templo de Jerusalém, porém sem sacrifício. Ela recebe vários nomes, casa da instrução, casa da oração, casa da comunhão e assim por diante. São nomes que revelam um aspecto multifuncional para aquele prédio retangular, mais ou menos parecido com esse. Era um centro comunitário, um centro das tradições judaicas em qualquer lugar onde houvesse 10 homens adultos que formassem uma sinagoga. Ali, questões civis eram discutidas e debatidas que tinham respeito, ou que diziam respeito apenas à comunidade judaica, mesmo quando ela estava no meio de um povo pagão. Eles tinham leis próprias, eles estabeleciam a Torá, decidiam entre eles, e isso acontecia na sinagoga. Era ali que os filhos eram instruídos, em escolas da sinagoga, onde os rabinos, homens mais experientes na lei, ensinavam em espécie de escola confessional para que os filhos não estivessem sendo submetidos a uma doutrinação fora de uma visão de mundo que era judaica. Portanto, quando os pais eram ameaçados, assim como todos os demais, a que se alguém dentre eles confessasse Jesus como Cristo, aquela ameaça era real, significava uma exclusão, se tornariam párias, excluídos de qualquer vida social. Não poderiam fazer negócios porque a comunidade que os daria suporte já não os receberia. Não poderiam ser vistos como bons cidadãos e bons judeus e seriam discriminados certamente porque seriam tidos como traidores. Portanto, a ameaça não é uma ameaça simples. Por isso que eles se atêm a dizer aquilo que eles sabiam e remetem aqueles fariseus para aquele que poderia falar sem medo algum, porque tinha um testemunho para dar. E por que ele podia falar sem medo algum? E por que ele tinha um testemunho para dar? Porque ele tinha recebido o milagre.
Quando Deus age na vida de alguém, o medo se esvai. Até mesmo o medo de morrer. Porque a graça de Deus é tão superabundante, gloriosa e fortalecedora da nossa fé, que certos riscos são minimizados. Quando nós dizemos assim, o que é que eu posso perder se agora eu já recebi tudo? Que mal pode fazer alguém ao meu corpo, se não pode fazer mais à minha alma? Então aquele homem é de fato o melhor testemunho, ou melhor, o único testemunho que teria naquela ocasião a capacidade de demonstrar o que Jesus havia feito. Por isso, além do bom testemunho dos pais, além dos fatos que depõem a si mesmo, ou melhor, do bom depoimento dos pais, além dos fatos que depõem a si mesmo, além dos maus depoimentos ou percepções e declarações daqueles homens que estão nas entrelinhas do que eles perguntam, agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o cerne, o centro, o núcleo, o mais importante da mensagem de hoje, que é o bom testemunho do cego e o que é que isso fez com que ele fortalecesse a sua fé, ou como isso fortaleceu sua fé, e por isso eu também posso ser ensinado pelo exemplo dele. Preste bem atenção no seguinte: a interação daqueles homens fariseus, que era um partido sempre inimigo, sempre questionando Jesus, com o cego, é claramente uma interação que vai nos mostrando uma evolução, um desenvolvimento, um amadurecimento das convicções do cego. Esse é meu ponto. À medida em que eles apertam o cego para dar explicações, o cego é necessariamente levado a reafirmar a sua fé, que vai crescendo no meio da conversa. Deus vai revelando a ele as percepções espirituais do que de fato havia acontecido, e ele vai reafirmando a sua fé. E como se ele estivesse subindo uma escadinha de firmeza e amadurecimento, quanto mais ele sobe um degrau, firma os passos para dar força para o próximo degrau, e é isso que fica muito claro. Vamos então olhar bem direitinho sobre isso. Veja só, logo no início, eles perguntam ao cego sobre o que havia acontecido. Basicamente, eles querem saber o que e quem. A gente sabe que quando alguém pergunta o que e quem, essa pessoa está nos perguntando fatos objetivos. Isso e quem foi. Ela não está perguntando a nossa opinião, por exemplo, a nossa avaliação sobre quem é a pessoa, sobre o modo como essa pessoa fez, se foi melhor, se foi pior. Simplesmente ela está dizendo, diga o que houve e, por favor, quem fez. Só isso. De certa maneira, quando eles perguntam isso, eles proporcionam ao cego a possibilidade, e eu estou falando do cego, mas nessa altura ele já estava vendo, né? Claro, obviamente, ao que fora cego, vamos colocar assim, eles estavam proporcionando ao que fora cego a oportunidade de dar a primeira percepção sobre o que tinha acontecido e sobre quem tinha feito. E essa é a resposta deles, ou dele, para aqueles fariseus. E você vai observar que ao fazer isso, aquele homem claramente demonstra o nível de maturidade espiritual diante daquele milagre que acontece com ele. Veja, a pergunta é: o que houve? Quem te fez passar a ver? Essa é a pergunta básica que é feita. E o testemunho do cego vai amadurecendo, porque se a princípio ele diz assim, foi um homem chamado Jesus que me mandou a fazer as seguintes instruções, e ele descreve as instruções, sem entrar no mérito, se passou para a cabeça dele que era estranho, se exigiu dele uma fé, se exigiu dele uma entrega. Ele simplesmente disse assim, estava caminhando um homem chamado Jesus, passou por mim e disse assim, eu vou fazer um lodo, ou melhor, ele fez um lodo, colocou nos meus olhos e disse assim, vai para o tanque de Siloé e se lava lá. Eu fui, e quando eu voltei, ou quando eu terminei de lavar-me, eu já estava vendo. Eles perguntam, e onde ele está? Nem isso o cego sabia. Não sei. Você vê que nesse primeiro momento ele só sabe descrever. Ele só descreve o que aconteceu
e quem estava envolvido e que era Jesus. Ele não vai além disso. No entanto, veja bem e preste bem atenção. Já no verso 10 a 15, ainda está uma descrição superficial e, de certa maneira, utilitarista do cego. Ele conta o benefício, ele conta o milagre. Ele diz apenas o que aconteceu e quem fez. Observe no verso 11 que ele chama Jesus de um homem chamado Jesus. Ele não sabia nada acerca de Jesus, a não ser o óbvio, que ele era um homem. Ele apenas sabe o milagre que aconteceu e descreve onde e o que fez e pronto. Isso é o que eu chamo de testemunho descritivo. Isso é o que eu chamo você falar do que aconteceu sem ir mais profundamente sobre quem fez o milagre, por que fez e com qual propósito ele fez. Você conta. Não há problema em você fazer isso. Mas se você só faz isso, dá a entender que é só isso que você sabe sobre o milagre, o benefício e o benfeitor daquilo que foi feito por você. É natural que aconteça isso, mas não é natural que depois de tanto tempo de vida com Jesus, você só diga acerca dele: um homem me fez isso. E ele fez isso e eu reagi dessa maneira, e ele agiu assim e eu reagi dessa outra maneira, e pronto. O natural, pensando no texto lá de Hebreus capítulo 5, é que decorrido o tempo em que tenha descrito, você vá além de um testemunho descritivo, pontual e de certa maneira superficial. Isso é o que eu chamo então de testemunho descritivo, contar o que houve sem compreender mais profundamente. Provavelmente esse testemunho é descritivo daquilo que houve, do que aconteceu, porque não há nenhum tipo de relacionamento mais profundo daquele homem com Jesus. Nada é dito sobre aquele homem com Jesus ou sem Jesus, absolutamente nada, até capítulo 9 de João, no versículo 1, quando diz: caminhando Jesus, havia ali um cego de nascença, e é dali que a história começa. Quem não caminha com Jesus há algum tempo, descreve as coisas de Deus de maneira superficial e descritiva. Não está errado, mas é apenas isso. Os próprios familiares e amigos, observe o verso 8 e 9, que tinham explicações, ou que tinham pedido explicações, e que estão num nível ainda menor do que esse, que é o nível da curiosidade, eles também, e a eles também, o cego apenas diz quem fez e qual foi o benefício recebido. Porém, preste bem atenção, no verso 13 em diante, vá acompanhando aí, quando os vizinhos o levam aos fariseus, e como o próprio João já fez questão de contextualizar, dizendo que os fariseus já queriam pegar Jesus de todo jeito, e ele então seria apenas uma massa de manobra, as perguntas dos fariseus, e preste bem atenção nisso, as perguntas dos fariseus exigiram daquele cego que ele qualificasse melhor o seu testemunho. Porque a pergunta que eles fizeram não era mais sobre o que tinha acontecido e quem tinha feito o benefício de voltar a ver. Mas veja aí no verso 15, a pergunta já é como ele chegara a ver. E naturalmente ele foi no mesmo diapasão, naturalmente ele foi descrevendo o que havia acontecido. Porém, à medida em que aumentaram as exigências das pessoas que lhe pediram testemunho, no caso os fariseus, ele teve que aprofundar o seu testemunho, e isso fez amadurecer. Observe o verso 16 e veja que os fariseus colocaram uma questão teológica para o cego, como eles foram covardes. Os fariseus normalmente eram escribas, doutores da lei, conheciam a lei. Era como se um teólogo fizesse uma pergunta a uma pessoa, digamos assim, leiga, para que ele desse razões teológicas profundas daquilo que ele cria, mas que ele apenas cria e nunca tinha estudado, nunca tinha se aprofundado sobre isso. Mas quando isso acontece, ao invés dele se intimidar, ao invés de ele entender, e agora o que é que eu vou falar, não sei o que dizer, porque aquilo que tinha, e preste atenção nisso, porque aquilo que tinha acontecido nele era verdadeiro, era estruturante, era transformador, ele se aprofunda, iluminado por Deus, mas ele se aprofunda, e o seu testemunho sai da superficialidade, da descrição para a explicação.
do porquê, do como isso aconteceu. Para os fariseus, o milagre não poderia ter acontecido simplesmente assim como o cego descrevia. Por quê? Porque havia um vício de origem na pessoa que operou o milagre, segundo eles. E qual era o vício de origem? Aquilo que ele diz aqui. A dedução deles era que se Jesus era pecador porque tinha curado no sábado, ele não teria vindo de Deus. Se ele não tivesse vindo de Deus, logo o milagre não tinha acontecido e o cego estava enganando a eles. Eles perguntam assim, ou ele comenta assim: por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, falando sobre Jesus, porque não guarda o sábado. E diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E nem eles, entre eles, mesmo se consensualizaram, porque diz que houve grande dissensão entre eles. Então, com isso em mente, pressupondo isso, que havia um embuste, uma falsidade naquilo, e que ali estava uma boa oportunidade de pegar em Jesus, porque o alvo não era o cego, ou o ex-cego, era Jesus. No verso 17, eles perguntam ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Veja que a pergunta já é outra. Não é apenas o nome. Qual é a sua opinião sobre Jesus? Me diga aí. Me diga aí qual é a sua opinião sobre Jesus. O que você acha dele? Ele é de Deus ou não é de Deus? Ele fez isso no sábado. Como é que você associa isso ao fato de que na lei diz que não se deve fazer isso no sábado? Pelo menos como a gente se interpreta. Veja que agora eles já não estão perguntando mais, descreva o que aconteceu. Explique o que aconteceu. Que sentido há? Que propósito há? Como é que você analisa? Como é que você se põe diante da situação? Aí, esse homem que havia dito que Jesus era apenas um homem chamado Jesus me disse e fez isso, o que é que ele conclui? Que esse homem é profeta. Há alguma diferença entre aquele homem dizer Jesus é um homem e aquele homem dizer Jesus é profeta? Toda a diferença. Deixa eu explicar para você. O judeu médio, ele esperava o Messias há centenas de anos. E ele sempre identificava nos arautos de Deus, nos oráculos de Deus, que eram os profetas, aqueles que traziam as palavras de Deus, se algum deles era o Messias. Você entende, inclusive, que quando no Mateus capítulo 16 perguntam a Jesus assim, ou Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo que eu sou? Eles vão testando e chegam a citar o nome de alguns profetas, porque a crença geral era que talvez um daqueles profetas fosse o Messias. Você percebe que há uma evolução, um amadurecimento, uma compreensão um pouco mais profunda. Antes era só um homem, agora já é um profeta. Alguma coisa havia acontecido, mas por quê? Bom, certamente Deus estava agindo no coração dele, debaixo da superfície da sua alma, mas externamente o que foi que provocou aquele aprofundamento? A interrogação daqueles outros homens. Deixa eu lhe dizer uma coisa, feijão só cozinha debaixo de pressão. Crente só amadurece espiritualmente quando lhe é pedida a razão de sua fé. Por isso que fugir, evitar aqueles apertos de perguntas incômodas que as pessoas fazem, diz, me diga uma coisa, me explica aí, como é que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo? Isso eu não sei, mas se você quiser ir para a escola dominical da minha igreja, o pastor Robson explica. Ótimo, eu vou crescer espiritualmente. Você não. Porque a pergunta que é feita a você é para que você se aprofunde para responder. A dúvida que é colocada, o aperto de você ter que revelar o seu testemunho como cristão numa determinada situação pública, é porque Deus está oportunizando a você, eu odeio esse verbo estranho, mas Deus está lhe dando uma oportunidade para que você cresça, como deu aquele homem. Não evite. E aquele homem, porque a experiência dele tinha sido verdadeira, ele não evitou, ele disse, eu acredito que ele é profeta. Então, se antes para aquele cego Jesus era um homem que o curou, ao ser exigido, ele concluiu que Jesus era profeta. Mas vamos mais à frente no texto. Observe a partir do verso 24, diz que eles chamaram pela segunda vez, isso tinha sido na primeira vez, chamaram na segunda vez, e no intervalo entre um e outro, eles perguntaram aos pais.
aquele homem que fora cego. E lhe disseram assim: olha que coisa terrível, manipuladora, extremamente abusiva daqueles líderes religiosos. Meu irmão, dê glória a Deus e conte a verdade. Não me esconda nada, revele tudo, porque Jeová está lhe vendo. Era mais ou menos isso aqui que eles estavam dizendo, com uma voz impostada como essa. Então ele disse: Senhor, ele dizia assim para aquele homem: dê glória a Deus e diga logo agora para nós, porque nós sabemos que esse homem é pecador. Como é que você vai dizer a um homem que acabou de dizer que é profeta, aquele que lhe curou, que está tudo errado e que, na verdade, ele deve conduzir o seu pensamento e a sua conclusão na direção diametralmente oposta, que ao invés de profeta, ele é pecador. Isso era manipulação. E aí, como é que aquele homem, como diz os outros, se sai? Como é que ele se sai? Ele se sai no verso 25, ele diz assim: se é pecador, ou seja, ele não assume a premissa daqueles que lhe perguntam, já tomando por certo que ele deveria mudar de opinião e deixar de ver Jesus como profeta e ver Jesus como pecador. Ele diz: no caso dele ser, se ele for, assim como vocês estão dizendo, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Irmãos, o testemunho descritivo do que Deus fez na sua vida nunca deixa de ter o seu poder. E enquanto aquele homem vai para um ponto mais profundo de reconhecer Jesus como profeta, ele não perde o ponto inicial, que é descrever o que Deus fez na sua vida. Por isso eu quero dizer para você: você não precisa ser um grande pregador, ir para o seminário, você não precisa fazer curso de apologética, você não precisa fazer absolutamente nada, e eu não estou dizendo que nada disso é bom. Pelo contrário, se você puder, faça. Mas isso não é uma condição sine qua non para você simplesmente dizer: se é pecador, não sei, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Porque contra fatos não há argumentos. E aí eles dizem, novamente no verso 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Queridos, essa pergunta aqui, ou essa afirmativa, é muito mais profunda do que o texto parece revelar. Eles contrapõem a revelação estabelecida, sobre a qual eles tinham sido educados, crido, que estava escrita nos manuscritos que eles recebiam, nas cópias que eles estudavam na sinagoga, da lei de Moisés, o mediador da antiga aliança, a esse outro, que eles não sabiam nada sobre ele, que eles não podiam atestar sequer a origem. Eles estavam ali diante daquele homem pedindo para que ele pudesse fazer uma relação de continuidade e descontinuidade entre a antiga aliança e a nova aliança, da compreensão como é que a lei e a graça estão presentes na aliança de Deus, mas se revelam em etapas diferentes da revelação progressiva de Deus de maneira distinta. Ora, irmãos, isso é tão complicado para dizer a pergunta, quanto mais para dar a resposta. Se eu parasse aqui e dissesse: meu irmão, por favor, levante-se agora e explique para mim a relação de continuidade e descontinuidade das duas alianças, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Alguém dizia assim: o quê? Era uma pergunta complicada, complexa, se estuda isso em seminário, em bons livros. Mas olha só o que é que acontece. Quando eles respondem no verso 29, nem sabemos de onde é, olha como é que o homem diz no verso 30, e eu quero que você me acompanhe, porque isso aqui me empolga. Olha só, ele diz assim: respondeu a eles o homem, verso 30, nisso é de estranhar. Eu acho que esse cego aqui, ou ex-cego aqui, é meu teólogo preferido do Evangelho de João, sinceramente, ele é meu teólogo preferido, porque ele é claro, ele começa como um calouro no primeiro ano do seminário, e ele se torna um teólogo, e assim, numa conversa só, ele não passa por 4 anos de seminário, ele vira um teólogo pela revelação e graça de Deus. Olha o que é que ele diz assim: nisto é de estranhar, não sei se ele fez assim não, mas nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Qual é o argumento? Ora, se eu sou beneficiado, e o benefício vem daquele que é bom, e esse homem foi um instrumento para que o benefício me fosse dado,
logo ele é bom. E se ele é bom, ele veio de um Deus bom. Como é que vocês não sabem de onde é que ele veio? Como é que vocês sabem de onde é que ele veio? E aí ele vai mais além. Ele diz assim, nós sabemos, e olha que ele incorpora o discurso público. Nós, teólogos, vocês fariseus e eu, cego ou ex-cego, sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Sabemos também, ele está pontuando 3 argumentos, desde que há mundo, verso 32, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Logo, olha a conclusão dele, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, e eu continuaria cego. É ou não é um teólogo? Maravilhosamente, esse homem sai de uma percepção superficial que Jesus é apenas um homem, para uma percepção de que Jesus, além de homem, é um profeta, e sendo um profeta é candidato natural a ser o Messias, embora ele não afirme isso por enquanto. Há uma capacidade de argumentar com teólogos, com fariseus, estudiosos da lei. Por quê, irmãos? Por que esse homem é capaz de fazer isso? Ele fez curso? Não. Deus fez algo na vida dele, e testemunha é dizer aquilo que Deus fez na sua vida. E quando você abre a boca para dizer o que Deus fez na sua vida, você vira teólogo. Jesus, em dado momento, quando ele viu os seus 70 discípulos, diz assim, vocês não se preocupem quanto ao que há vez de falar quando levarem vocês diante da sinagoga, porque na hora em que vocês abrirem a boca, o Espírito de Deus colocará as palavras na vossa boca. Eu não escutei nenhum amém. Amém. Então esse teólogo estava se tornando, esse cego ou ex-cego estava se tornando um teólogo. Porque ele não é mais aquele que tem que responder às questões dos fariseus, é ele que agora propõe articulação teológica aos seus interrogadores. Se nós formos até o capítulo 9, eu estou chegando aqui ao ponto final da minha mensagem, João registra o último estágio dessa jornada de amadurecimento espiritual daquele homem para o pleno entendimento de quem era Jesus. Ele começa explicando o milagre e dizendo que Jesus é um homem. Ele passa para compreender o milagre, que Jesus era uma expressão de Deus, da bondade de Deus, e que, portanto, ele era um profeta candidato a ser Messias. E aí ele chega no versículo 35 ao real encontro definitivo, transformador, face a face com Jesus Cristo. Verso 35 diz assim, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, e é curioso, né, porque ele acaba sofrendo aquilo que os pais temiam sofrer. Mas como os pais não deram o testemunho, não sofreram. Ele, como deu o testemunho, sofreu. Ele foi expulso da presença daqueles homens e, consequentemente, da comunhão na sinagoga. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, é a segunda vez que Jesus o encontra. Jesus encontra com a gente várias vezes na vida, viu? Várias vezes. Não se surpreenda. Encontrando, então ele perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ora, essa expressão Filho do Homem era a expressão que expressava, desculpa a redundância, a pessoa que era o Messias. Ou seja, crês tu no Messias? O Filho do Homem é uma expressão que aparece no profeta Daniel, que representa aquele que é a aspiração do rei que reina sobre tudo e sobre todos, no contexto em que Daniel estava numa terra estranha, submetida a reis e reinados diferentes. Eu já expus isso o ano passado aqui. Naquele contexto, Deus cunha essa expressão Filho do Homem, que não significa um homem qualquer, tanto é que na Bíblia sempre está com letras maiúsculas as iniciais. E ele então respondeu, verso 36, quem é, Senhor? Mas eu acho muito legal isso, quem é para que eu nele creia? Quem é para que eu nele creia? Tem gente que pergunta, quem é? Mas não necessariamente para que eu nele creia. Porque Deus estava operando no coração daquele homem. Ele dizia assim, o pouco que eu preciso saber, eu saberei para crer, e não para não crer. Veja que a fé não dispensa você saber alguma coisa, mas não exige você saber tudo. A fé não exige você saber tudo para crer. A fé pressupõe que você tem que saber alguma coisa, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Mas uma vez ouvindo aquilo que você ouvir, você pode crer. Na verdade, crer é andar segundo aquilo que você já sabe. Deus não exige que você creia aquilo que você não sabe, mas aquilo que você sabe, Deus espera que você creia. E veja que esse homem entendeu isso, porque ele diz assim: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Me diga aí, quem é para que eu nele creia? E então Jesus lhe disse: tu já tens visto, rapaz. Tu já tens visto, e é justamente quem te curou da cegueira e esse que fala contigo. Aí o que acontece, irmãos? Observa a resposta, a reação daquele homem no verso 38, ele diz assim: eu creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, o homem virou adorador. Que coisa maravilhosa! O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O ciclo se fechou, aquele homem começa ali uma nova jornada. A gente não sabe nunca mais da história dele, mas eu aposto, o que eu, crente e pastor não deve apostar, mas eu aposto, a pizza depois do culto, que aquele homem fez o mesmo ciclo bendito e virtuoso desse encontro, porque é assim que se cresce espiritualmente, fazendo esse mesmo processo, crescendo espiritualmente e amadurecendo espiritualmente, se aprofundando e virtualmente enfrentando as perguntas que são feitas para nós, as circunstâncias amassadoras da nossa fé, desafiadoras da nossa coerência espiritual, doutrinária, teológica, existencial, que o mundo no dia a dia faz para nós. Amanhã não, daqui a pouco, quando você sair desse ambiente com temperatura e pressão atmosférica realmente controladas e for para a realidade da vida, circunstâncias como essas vão acontecer. Então essa evolução acontece pelo fato de que quanto maior for o desafio que as pessoas e as circunstâncias lhe exigirem sobre a sua fé em Jesus, maior será a necessidade de maturidade espiritual e aprofundamento em seu testemunho. E se isso lhe fizer ter medo da responsabilidade, não tenha, porque é justamente isso que também lhe faz amadurecer espiritualmente. É um ciclo virtuoso que Deus já o inseriu nisso quando começou a obra na sua vida. Concluindo, você lembra então do ditado popular que eu citei no começo da mensagem? Qual foi? O pior cego é aquele que não quer ver. Veja se não é exatamente isso, só que com palavras e profundidades espirituais diferentes. Essas palavras e essa narrativa de Jesus que João traz no capítulo 9. Veja como é que ele encerra esse capítulo. Verso 39 ao 41 eu encerro com a leitura. Prosseguiu Jesus depois de tudo isso acontecer: eu vim a este mundo para juízo. Juízo em que sentido? Com qual critério? Em quais bases? A fim de que os que não veem, e quem é que não via naquela história toda ali? O cego. Vejam. E aqueles que veem, e quem que deveriam ver porque conheciam? Os fariseus, se tornem cegos. Alguns então dentre os fariseus, caiu a ficha, entrou na cabecinha deles e imediatamente ele perguntou: então o senhor está querendo dizer que nós também somos cegos? E aí Jesus diz assim: se fossem cegos, e Jesus é magistral nas palavras, se fossem cegos, não terias pecado algum. Ou seja, como é que você pode dizer que alguém está errado se ela vive na ignorância? Como é que você pode imputar a alguém a ignorância dela? Não. Se vocês não fossem cegos, se vocês de fato não pudessem saber, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, vocês não teriam pecado algum. Mas agora, porque dizemos, nós vemos, foi vocês que disseram que eram discípulos de Moisés, então agora aí subsiste o vosso pecado. Como é que tudo isso se insere no início desse capítulo? Eu disse que ia voltar para ele para encerrar. Nunca acredito quando um pregador diz que já está encerrando. Mas eu estou. Veja aqui no versículo 5, que eu não li. Essa história acontece, e Jesus faz uma frase
muito bonita. Ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essa história é um dos sinais que permite que Jesus diga uma daquelas 7 frases, eu sou, que lá no final, João diz ter sido a razão do seu testemunho, chamado Evangelho que ele escreveu. Ele diz lá na frente: Jesus fez muitos sinais que não foram registrados nesse livro, e que se fossem registrados, nem todos os livros do mundo caberiam. Estes, porém, que foram registrados, é para que vocês creiam e conheçam o Senhor da vida, que disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse que deu vida e luz a este homem. Para quê? Não para que ele pudesse apenas usufruir, mas para que ele pudesse testemunhar. A única razão que eu vejo para Deus nos manter aqui na terra, depois de nos alcançar com o Evangelho, é para que sejamos suas testemunhas. E ao fazermos isso, deixa eu lhe dizer, o maior beneficiário, além da pessoa que ouve o seu testemunho e através dele pode crer em Cristo, é você que amadurece espiritualmente na medida em que testemunha. Portanto, eu gostaria muito de orar com você, se você tiver coragem de fazer uma oração comigo. Senhor, manda uns fariseus essa semana para esse povo que me vê e que me ouve. Amém? Rapaz, olha, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê o poder desse testemunho que nos faz amadurecer. Ó Deus amado e querido Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque certamente, ó Deus, conforme nós te pedimos, a tua palavra chegou ao nosso coração, e chegou ao nosso coração com a mensagem que ela traz. E o que eu te peço, ó Pai, é que cada um de nós, ao invés de se sentir coagido, obrigado, amedrontado como uma responsabilidade de testemunhar, nós venhamos a abraçar esse privilégio de contar o que tu tens sido e feito na nossa vida, Pai. Que isso seja natural, não seja forçado, que não tenha necessariamente uma linguagem religiosa, que não esteja associada a vir à igreja, nem a catequizar ninguém, mas que o Senhor nos dê sabedoria e graça para não perder oportunidades, e quando formos questionados sobre o que o Senhor tem feito em nossa vida, nós simplesmente dizermos, a princípio descrevendo e sempre descrevendo, mas também aprofundando as razões, os porquês e os propósitos daquilo que tu tens feito na nossa vida. Para isso, ó Deus, nos amadurece espiritualmente no meditar da tua palavra, no aproveitar a bênção e a delícia da oração junto a ti e testemunhando, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, abençoa cada um de nós, não importa em que momento da jornada nós estamos contigo. A gente novinha aqui na fé, Senhor, que pode experimentar tudo isso e crescer vertiginosamente, profundamente na experiência contigo. E aqueles que decorrido o tempo passado já deveriam estar assim, Pai, que eles não se desesperem, mas que também não fiquem na indolência espiritual, que eles te busquem, que eles desejem renovação espiritual, derramamento do teu Espírito, comunhão contigo, fome da palavra e oportunidade de testemunhar de ti. Faz-nos crescer, faz-nos amadurecer, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.